Gerenciar as vendas do ramo de saúde e benefícios pode ser mais simples e eficiente com as soluções da Trindade Tecnologia. Administre os processos da sua corretora. Cote os principais produtos do saúde na palma da sua mão. Tenha o controle visual das etapas de vendas. Tome as melhores decisões com relatórios estratégicos. Tudo isso e muito mais, sempre com um suporte técnico especializado. A solução que você precisa para aumentar a produtividade da sua corretora e fechar mais negócios está com a Trindade Tecnologia. A gente está vivendo um momento no mercado de seguros onde o mercado de investimentos está vindo de encontro a ele. Eu acho que essa história é um pouco mais antiga. A gente já viu também o movimento do mercado de seguros indo de encontro ao mercado de investimentos. Para a gente entender onde estão as oportunidades para o corretor de seguros com os produtos de investimento, a gente recebe hoje aqui na Conferência Seguros na Prática a Vanessa e a Fernanda, que são duas especialistas nessa área e também não só especialistas em investimentos, mas dessa relação do corretor de seguros com investimentos, com produtos de investimentos. Vanessa, seja bem-vindo à Conferência Seguros na Prática. Muito obrigada. Fernanda, seja muito bem-vinda à Conferência Seguros na Prática. É uma honra te receber aqui também. O prazer é todo meu, Anderson. Muito obrigada pelo convite. Legal. Ambas possuem vasta experiência aí no mercado de investimentos, na relação com o corretor de seguros. E para a gente começar aqui a introduzir esse assunto, pessoal, eu queria entender que movimento é esse. Lá atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, a gente viu um pouco das instituições, sindicatos, federações de corretores de seguros tentando inserir, né, essa veia de investimentos para o corretor de seguros. E hoje em dia a gente vê esse movimento contrário. Fernanda, você que está um pouco mais próxima do mercado de seguros, conta para a gente como é que você enxerga esse movimento aí de junção hoje, né? Desde 10 anos para cá, e o que tem acontecido hoje? Que movimento é esse que está acontecendo? Então, Anderson, eu sou um pouco mais antiga, eu vou um pouquinho mais atrás, tá? Eu vou lá falar lá de quando eu entrei na área de seguro há 21 anos atrás. Quando eu entrei na área de seguros há 21 anos atrás, existia uma enorme aversão ao seguro de vida, né? Eu entrei numa época em que a tecnologia não estava tão assim desenvolvida como está hoje, não tinham tantos recursos. Só para você ter uma ideia, as propostas eram feitas com via carbonada e para você passar o cartão de crédito do cliente, você tinha que passar aquele lápis de carpinteiro. Isso eu estou falando de 21 anos atrás, quando eu entendi que o seguro de vida era uma grande oportunidade para o mercado brasileiro. E de 10 anos para cá, com certeza, eu acho que já tinha acontecido um movimento de conscientização do público brasileiro, dos brasileiros de uma forma geral, e aí começou a se entender um pouco a utilidade do seguro junto com o investimento. Cada um com sua função específica, obviamente, o investimento de realizar sonhos, projetos das pessoas, enfim, e o seguro de garantir a perpetuidade de investimentos, de patrimônio e tudo mais. Então, assim, nos últimos 10 anos, eu tive a felicidade de ver ainda se desenvolver mais esse mercado, né? E há 2 anos e meio atrás, eu entrei na XP, e aí eu vi o interesse genuíno dos escritórios de investimento em trazer e entender finalmente a importância do papel do seguro de vida junto ao investimento. Que eles, na verdade, eles são complementares, né? Acho que a Vanessa vai ter oportunidade de falar também, um trabalha pelo outro, né? Fala aí, Vanessa, você está no escritório hoje em dia e pode corroborar aí o que eu estou falando. Eu concordo plenamente. Eu atuo no mercado financeiro, a minha porta de entrada foi os bancos, né? E numa visão de gerente de bancos há 21 anos atrás, infelizmente eu não tinha uma visão tão positiva do seguro. Mas eu acho que isso foi muito por conta da nossa metodologia de trabalho dentro da instituição financeira.
Era tratado como uma meta, né? O seguro como uma meta de produto, como uma venda. E isso foi muito detrator no início da minha carreira. A partir de 2010, que eu comecei a ter uma percepção diferente do mercado de seguros, da necessidade de alinhar investimentos com seguro, ainda na profissão, ainda como bancária, porque é necessário para a proteção do patrimônio do cliente, para a gente garantir uma tranquilidade ao longo da acumulação do patrimônio. E toda essa deficiência, essa mudança de mindset, ela se formalizou, ela se concretizou depois no mercado de assessoria de investimentos. Isso em 2017. Olha o quanto que eu caminhei para conseguir enxergar o seguro junto com investimentos como produtos alinhados, coligados. Vanessa, me diz uma coisa. A gente vê grandes corporações no mercado financeiro, no mercado de investimentos, os escritórios, né? Aparentemente, a gente vê alta rentabilidade, né? Que é um bom negócio, né? Pelo menos para quem já atua, a gente vê muito disso, né? Que é um bom negócio, são empresas que crescem. Agora, pensando no contexto do corretor que está atuando ali, principalmente no risco, talvez no máximo ali com uma previdência, é um bom negócio para o corretor de seguros trabalhar com investimentos? Eu acho fundamental, e, inclusive, apesar do corretor trabalhar e querer atuar apenas com seguros, tá? Eu acho que, no mínimo, ele precisa ter o conhecimento, nem que seja básico, de uma estrutura de investimentos. Porque quando ele começa na atuação com o cliente, demonstrar conhecimento além daquele serviço, daquela solução que ele veio prestar, isso se torna muito produtivo, isso gera no cliente com o corretor uma relação de confiança, acima de tudo, e uma relação que ela tende a ser mais longeva, porque ele entende que existe uma venda consultiva, que o corretor de seguros ele está ali para olhar para o cliente, um propósito para ele. Porque esse processo que eu vivi do lado do gerente de banco é a mesma visão que o cliente possui do seguro de vida. Porque o cliente ele está machucado e recebeu uma ligação na última semana do mês do seu gerente, por favor, me ajuda, porque eu preciso bater uma meta. Então, nós precisamos quebrar esse conceito também, fazer uma mudança, e o corretor de seguros ele é fundamental nesse processo, porque ele atua especificamente, ele tem capacidade técnica para atuar com o produto, para explicar e provar ao cliente que ele precisa daquela solução na vida dele. Legal. E, Fernanda, tem um perfil ideal de corretor para atuar com investimento? É o cara que atua mais com vida, mais com previdência? Ou não? Se ele tem um viés corporativo, tem esse perfil ideal de corretor para trabalhar no investimento? Na verdade, existe o perfil ideal para o corretor ideal, né? Que eu acho que todo mundo tem que trabalhar com foco no cliente. Esse é o primeiro ponto, né? Então, o corretor ideal para trabalhar com investimento, eu não diria que é para trabalhar com investimento, mas eu diria que para ter um bom trabalho, para exercer um bom trabalho, para ter uma vida longeva, como é a minha, por exemplo, eu costumo apontar alguns pontos de atenção. Um escritório de investimento, quando perguntava, Fernanda, vamos trazer alguém aqui para trabalhar seguro aqui no escritório. O que eu costumava dizer? Que tipo de características essa pessoa tem que ter? E aí eu dizia, bom, tem duas que são básicas e que você vai poder ver, né? Que é a apresentação da pessoa, tem que ter uma boa apresentação, e a habilidade de comunicação verbal, tanto para fala quanto para escuta. Tem que saber falar, mas tem que saber muito mais escutar e entender. Então, isso, facilmente, um sócio de escritório, alguém já podia perceber numa entrevista, falando com o corretor. Mas tem outras três que são igualmente importantes e que são mais subjetivas, e que a gente consegue entender na pessoa num processo de recrutamento, enfim, que são energia. Energia é fundamental, porque tem que trabalhar, tem que gostar de trabalhar, tem que trabalhar. O não é essencial, existe para todo mundo, mas na área de seguro de vida ainda é mais frequente o não do que nas outras áreas. Então, tem que trabalhar, tem que ter estrada, tem que ter tempo de cliente. Segundo ponto é disposição de aprendizagem. Um corretor de seguros não basta apenas ser um corretor, ele tem que ser um especialista no que ele está fazendo.
Porque uma coisa é você vender um seguro, outra coisa é você ser um consultor, um especialista com foco no cliente, que sabe nesse mercado hoje que tem tantas coberturas, que tem uma enormidade de soluções para cliente, aquilo que é melhor para ele. Então, o segundo ponto é disposição para aprendizagem. Eu tenho 22 anos, 21, vai para 22 anos nessa área, na área de treinamento, e eu aprendo até hoje. No papo que eu bati com a Vanessa outro dia, eu já aprendi. Então, se a gente não tem essa disposição para aprendizagem, acabou. E o terceiro ponto é a capacidade de recuperação psicológica. Porque muitas vezes o cliente está dizendo não é para o corretor, é para uma situação adversa que naquele momento ele não quer chegar. E nesse momento, o agente autônomo, o assessor de investimento, é fundamental para estar do lado do corretor também, para o cliente poder entender que aquilo está sendo passado por uma pessoa que ele já confia, então que não é nada ruim para ele. Então, eu apontaria, Anderson, esses 5 pontos. A apresentação, habilidade de comunicação verbal, de fala e escuta, energia, disposição para aprendizagem e a capacidade de recuperação psicológica. Muito bom, hein? Corretor, se você está pensando em trabalhar em investimento, já fica atento a isso. E aqui no Seguros na Prática, a gente trata os assuntos bem na prática mesmo. E, Vanessa, eu queria que tu passasse assim para a gente quais são as dificuldades. Assim, o corretor de seguros, você já teve a oportunidade de acompanhar alguns deles iniciando, né, nesse segmento. Quais são os desafios aí? Quais são as dificuldades que o corretor de seguros enfrenta quando vai trabalhar com produtos de investimento? O primeiro passo, assim, hoje nós temos diversos escritórios credenciados às corretoras, né? E eu acho que é fundamental o corretor ele estar alinhado com a cultura e os valores da empresa a qual ele vai representar. Porque nós estamos falando de investimento, mas cada escritório tem um viés. Existem escritórios que estão mais posicionados, por exemplo, o meu escritório está muito mais posicionado em uma visão de planejamento patrimonial, o que é ótimo para o corretor de seguro, porque você já começa ali dentro, desde o primeiro contato com o cliente, plantando uma semente dessa necessidade de gestão de risco no patrimônio dele. Então, acho que o primeiro ponto é o corretor estar alinhado com o escritório. Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo com uma corretora de seguros, né? Eu pedia para ela cotações e eu, por ter já o CFP, então já faço a estrutura de necessidade do cliente, o cálculo, quanto ele necessita de planejamento sucessório, proteção para a educação dos filhos, então já consigo fazer isso. E aí eu passei para ela já uma necessidade de cobertura em reais e pedi que ela estruturasse um modelo de seguro adequado para aquela necessidade do cliente. E eu percebi que todos os clientes que eu encaminhava para ela vinham com o mesmo valor de cobertura. Então, quando a gente trata de um serviço, uma solução para o cliente, eu não acredito na receita de bolo. O serviço precisa ser realmente personalizado. E se o corretor de seguros não estiver alinhado com o assessor de investimentos, dentro da mesma visão, a tendência é que não gere negócios. Um lado ou outro vai se frustrar, porque a gente não vai ver na ponta, né, a concretização de tudo que a gente espera, que é o crescimento da receita, o crescimento de negócios. E aí, sem dúvida nenhuma, pode dar errado. E aí a gente fica com aquele pensamento, deu errado por quê? Essa parceria não funciona? Será? Porém, quando eu percebo que o corretor de seguros está alinhado no mesmo propósito do escritório, é uma relação de sucesso para todas as pontas, não só para o escritório, assessor e corretor, mas, acima de tudo, para o cliente. Então, eu acho que se a gente tiver esse olhar como prioridade, é só sucesso na carreira de todas as pessoas. E um ponto adicional, o corretor de seguros, ele não precisa se tornar um especialista em investimentos, se ele não desejar. Ele pode ter a especialização dele técnica em seguros, comercial em seguros, pura e simplesmente, mas num bate-papo, vamos dizer assim, uma construção em 4 mãos desse projeto para o cliente, funciona muito bem, mesmo o corretor não tendo nenhum conhecimento em investimentos. Então, desde que você esteja alinhado com o propósito, cultura e valores da empresa, segue muito bem. E, Vanessa, vamos explicar então, na prática, como é que funciona esse modelo? É uma parceria? É um acordo? Já existe um contrato pré-definido? Como é que o corretor
encontra um escritório de investimento, que tipo de serviço, né, o escritório presta, vamos dizer assim, também para o corretor de seguros? Como é que é essa troca, se dá essa relação? Geralmente, os escritórios preferem ter um profissional dentro da sua própria estrutura, né, como se fosse um contrato de exclusividade, até por uma questão de confidencialidade, porque a gente está tratando de dados, né, muito sensíveis, e hoje tem a LGPD aí que, né, legaliza esse processo de dados e toda a proteção que nós temos que ter e cuidado. Então, geralmente, os escritórios escolhem, né, selecionam um corretor, fazem exatamente esse processo que a Fernanda comentou, e esse alinhamento apresenta para o time e essa pessoa se torna responsável por participar em todas as reuniões com os clientes. No nosso modelo, por exemplo, nosso escritório, a gente quer que a especialista, são duas no caso, as especialistas, elas nos acompanhem em todas as reuniões com todos os clientes, tanto os novos quanto os clientes que já existem na nossa posição, na nossa base, que ainda não realizaram uma reunião para tratar de gestão de risco e proteção patrimonial. Então, assim que a gente estrutura o nosso modelo. E é claro, né, existe aquela interação interna, que é um processo mesmo de trazer a cultura do negócio para o especialista de seguros, né? A gente trata como especialista de seguros, porque o próprio cliente, infelizmente, né, ele tem um conceito, às vezes, quando a gente fala corretor de seguros, ele fala, já vai me oferecer um produto aqui para bater a meta dele. Não é bem isso que a gente deseja. Então, a gente trata como um especialista de seguros, que nada mais é, né, o corretor de seguros. E, Fernanda, tem algum produto ou serviço que normalmente vai mais para esse canal, o corretor de seguros? Ou dessa infinidade de produtos e serviços que o mercado financeiro oferece, dá para se trabalhar com tudo? Então, eu vou te responder isso, mas só complementando ali, eu queria fazer uma alusão ao que a Vanessa falou. Nesses últimos 2 anos, eu tive contato com uma enormidade de escritórios de investimento, mais ou menos uns 400 escritórios. E, como a Vanessa mesmo mencionou ali, cada um tem uma maneira de trabalhar diferente, cada um tem um público, um nível de cliente diferente, e o importante nessa relação que você estava perguntando para ela é que tudo seja combinado, né? O ideal, o modelo ideal, que você tenha 2 profissionais, isso é o ideal, que você tenha o especialista em investimento, que é o assessor, e que você tenha o corretor de seguro, que é o que vem acontecendo em massa nos escritórios de investimento, trazer uma pessoa, como a Vanessa falou, para ser o especialista. Mas por que isso? Porque as pessoas não têm ideia do nível de especialização e de informação que um corretor de seguro tem que ter para trabalhar direito com o cliente. O assessor de investimento, ele trabalha com numerário, ele trabalha com dinheiro, ele trabalha com a multiplicação do dinheiro do cliente. O corretor de seguro, e eu gosto de falar sempre especialista, tá? Especialista em gestão de risco, especialista de seguro. O especialista, ele vai trabalhar com subjetivo, ele vai trabalhar com aquilo que está por trás do numerário. Eu quero que o meu dinheiro se multiplique, mas sempre tem um porquê que você quer que o seu dinheiro se multiplique. Você quer que o seu dinheiro se multiplique porque você quer realizar alguma coisa para os seus filhos, porque você quer aumentar a sua empresa, porque você quer contratar mais funcionários, porque você quer fazer viagens. Então, os porquês é que vão ser a razão do seguro que vai ser formatado. E isso é a customização, a formatação que a Vanessa deixou claro ali, já que é tão importante você trabalhar isso. E para isso você precisa de um especialista. E aí, vindo já em resposta à pergunta que você fez, Anderson, eu diria que não tem produto melhor para o cliente. Tem o cliente melhor para o produto ou para os produtos, né? Porque, como eu falei aqui, existem perfis infinitos, né? Existem vários perfis, cada pessoa se preocupa com uma coisa, e você hoje no mercado segurador, você tem uma infinidade de soluções, Lá atrás, há 21 anos atrás, quando eu comecei, era muito mais difícil, porque a gente falava só, se você morrer, se você ficar inválido, e a pessoa ficava assustada, né? Ai, meu Deus, está trazendo isso aqui para dentro da minha casa? Sai para lá, né?
E hoje em dia já não é assim. Hoje em dia existem coberturas que podem ser úteis também em vida, para a vida, né? Então, o primeiro ponto para você formatar uma solução para um cliente, eu diria que é você conhecer o teu cliente. O que é importante para ele? Ué, ele é solteiro? Ué, para que eu vou vender um capital enorme para a educação de um filho ou para uma realização, um capital para a realização de outra pessoa? Se eu sou solteiro, não dependo de ninguém, a minha preocupação é comigo, né? Em contrapartida, se a minha preocupação é maior com uma empresa, com o capital, talvez eu precise de um modelo vitalício, um modelo mais robusto, com capital maior. Então, isso depende do tipo de cliente que você está atuando. Normalmente, dentro de escritórios de investimento, é comum que os clientes já sejam clientes que tenham mais recursos, que tenham dinheiro investido, tem muito empresário. Então, para esse modelo de cliente, normalmente se tem soluções com capitais mais elevados, muitas vezes soluções vitalícias, soluções que vão durar a vida inteira, porque ele tem aquela preocupação pela vida inteira, né, de perenizar aquelas conquistas. Então, normalmente, mas também cada escritório tem um pool de clientes diferenciado, e aí o importante é que o especialista mostre para o assessor que ele está trabalhando aquele cliente dele, que o que ele está fazendo é personalizado. Essa é a grande diferença. Entendi, Fernanda. Queria que a gente trasse um pouquinho aqui, não foi combinado, mas eu queria que a gente falasse um pouquinho de remuneração, de receita. O corretor, claro, na hora de acrescentar mais um produto ou fazer determinada parceria, ele é um ponto que é muito, muito observado, né? Quando a gente fala de ganho, eu entendi aí que o escritório pode indicar clientes, assim como um corretor pode indicar clientes de seguros para que esse escritório contrate investimento, mas se a gente falar de remuneração, vai trazer uma boa remuneração para o corretor, esses produtos de investimento? Diz aí, Fernanda. Depois a Vanessa. Então, na verdade, o corretor ele não vai trabalhar o produto de investimento, ele vai trabalhar o seguro, né? Para o cliente que já tem investimento com o assessor. Né? Normalmente é inacreditável, a gente fala, né, no mundo de investimento, a Vanessa está até muito mais à frente de mim nessa área, mas a gente fala de ROA, né? Então, assim, qual é o percentual mais ou menos de ROA num investimento, Vanessa? Fala aí, percentual de ganho. Depende muito, mas vamos botar 0,60 mais ou menos, 0,60 em média, dependendo da carteira. 0,60 da carteira do cliente. Em produto de seguro, você muitas vezes, durante um período, né, durante um ano, você pode chegar a ganhar 50%, 60%, o escritório pode chegar a ganhar 50%, 60% do prêmio. Então, assim, é inacreditável. E isso é uma coisa muito importante para o assessor de investimento, no início da parceria, ter claro. E o corretor de seguro vai vender isso para ele também, né? Olha quanto que você vai ganhar. E não é só dinheiro, não, tá? Porque tem outras vantagens, e aí eu vou até jogar a bola para a Vanessa, porque além de dinheiro, tem outras vantagens que o assessor, que o agente tem que entender que ele vai ter também com a venda do seguro para o cliente. Aí eu já passo a bola para minha amiga aí. Fala aí. O corretor, ele, dentro de uma parceria com os escritórios, ele tem uma fonte inesgotável de indicação de clientes. Ao invés dele ter que passar por um processo, principalmente o corretor que é início de carreira, porque eu acho que a grande dificuldade do corretor início de carreira é montar uma carteira de clientes. Então, essa parceria ela é fundamental para o desenvolvimento da carteira do corretor. Dentro da nossa estrutura, o corretor ele recebe a participação pela atuação dele. Ele não recebe pelos investimentos. Ele atua única e exclusivamente com a área de seguros e proteção. Porém, essa indicação que surge de forma recorrente, né, e acaba alavancando a receita do corretor, porque ele tem uma estrutura única, às vezes um conforto de estar dentro de um espaço físico,
E ainda mais hoje em dia, com as reuniões online, ele não precisa mais ficar batendo de porta em porta para ficar conseguindo o cliente. Então, eu acho que essa parceria para o corretor de seguros é uma visão muito positiva de desenvolvimento na carreira. Já inicia com uma carteira de clientes que não foi nem ele que construiu, através de um processo, né, que foi árduo para um assessor de investimentos. Eu, por exemplo, comecei minha carteira do zero, em uma cidade que eu não conhecia ninguém. Eu tinha acabado de iniciar minha moradia numa cidade em outro estado. Então, é um processo muito árduo. Para o corretor de seguros, não. E outro ponto positivo para o corretor: já existe uma relação de confiança entre o cliente e o assessor. Então, quando ele recomenda, olha, eu tenho um especialista que vai conversar com você sobre a gestão de risco sobre o seu patrimônio, esse cliente, ele já recebe o corretor de seguros muito mais aberto para ouvir. Então, a probabilidade de fechamento de negócio, a gente já inicia ali nos 50%. Se ele faz um bom trabalho, uma boa apresentação, traz uma boa solução para o cliente, é negócio fechado. Vanessa, agora, Anderson, deixa eu só complementar aqui, que eu joguei a bola para a Vanessa, agora estou aqui eu pegando de volta a bola. Porque ela falou de muita vantagem para o corretor, né? E o que eu tenho visto, né, na minha experiência nos escritórios e tudo mais, é que isso é muito fácil de você entender, que o corretor vai ter vantagem, óbvio, e que é importantíssimo para ele essa base de clientes que já existe. Nossa, e a credibilidade do cliente no trabalho que o assessor já faz. Isso é muito visível, a vantagem para o corretor. Mas trabalhando nessa área com corretor de seguro e escritório de investimento, eu pude entender mais claramente que é bilateral, que é um trabalha para o outro. Porque é fácil ver, ele vai ganhar o cliente e vai ganhar já o cliente com credibilidade. Mas o que o assessor, o que o agente autônomo ele tem como vantagem? Ele vai ter uma visão muito mais ampla do cliente dele. Eu já vi, não raro, o escritório de investimento, assessor ligar para mim e falou: Fernanda, nossa, eu fui lá com um corretor, eu fui lá com um especialista. Cara, o cliente falou um monte de coisa que eu não tinha a menor ideia. Isso é fato, tá? Teve um que falou para mim: poxa, o meu cliente ele tem o pai e a mãe que moram em Boca Raton e para ele é prioritário sustentar o pai e a mãe. E eu não tinha a menor ideia disso. Por quê? Porque o corretor trabalha com o subjetivo do cliente. Ele já tem técnicas essas que eu ensino hoje, eu replico e tudo mais. Ele tem técnica para absorver do cliente aquelas informações do que é importante para ele resguardar, né? Se acontece alguma coisa, o que te preocupa, o que não te preocupa. Então, essa parte subjetiva é muito trabalhada. Então, o assessor ganha uma visão mais ampla do cliente, ele ganha informações inimagináveis. Com isso, o NPS, né, que é a persistência do cliente, aumenta. Os escritórios de investimento, nesses 2 anos que eu estive vinculada a uma grande empresa de investimento, os escritórios que eu trabalhei, os que tinham seguros de vida na veia já tinham um NPS, que é esse índice aí de persistência, muito maior do que os que não trabalhavam seguro. Por quê? Porque o cliente já está abarcado de todos os lados, ele está satisfeito, está mais contente, mais satisfeito, ele dá essa visão mais ampla para o escritório de investimento. E, por fim, a parte do ganho financeiro, né? Que tem o ganho financeiro tanto para o corretor quanto para o assessor. E ainda vou acrescentar um outro que vai para ganho financeiro também. Também é técnica que o corretor deve dominar, de como obter recomendações. Nos treinamentos e tudo mais, sempre a gente frisava: vamos pensar em obter recomendações, não vamos ficar só em cima da carteira do escritório. Vamos pegar recomendação, vamos obter recomendação e não pedir recomendação, que é muito diferente quando você faz um trabalho qualificado. E aí, também não raro, os corretores chegavam para o assessor: olha, ele me deu a recomendação, ligou para mim para dar recomendação do primo dele, que muitas vezes não tinha investimento no escritório de investimento. Falou: vai lá trabalhar o investimento, porque ele está procurando, ele está meio perdido também. Então, é uma via de mão dupla. Quando o assessor de investimento e corretor e especialista, né, que é como eu gosto de chamar, eles entendem que é o jogo do ganha-ganha, que um trabalha pelo outro, aí é correr para o abraço, aí é só ganhar mesmo. Eu queria acrescentar mais um ponto, só pedir licença aqui para vocês.
além de todas essas vantagens, né, a receita, o ganha-ganha financeiro das duas partes, o NPS, que é um índice de qualidade importantíssimo, a fidelização do cliente, eu acrescento um ponto: evita resgates inesperados. Por quê? E é o que eu falo para o meu cliente: você está acumulando patrimônio para você chegar aos 60, 65 anos e obter a renda do seu próprio investimento. Mas supondo que no meio do caminho aconteça uma eventualidade. Eu não vou nem mais falar de vida, tá? Eu vou falar patrimonial mesmo. Acontece um incêndio na sua casa de grande proporção, torra tudo que você tem dentro de casa. Se você não tem uma proteção que cubra esse evento, o que vai acontecer? De onde ele vai retirar recurso para fazer a reforma da casa? Dos investimentos. Então, o brasileiro ele tem uma preocupação gigante em contratar. Todo mundo tem seguro de carro. Qualquer pessoa, independente da condição financeira, possui um seguro de carro. Mas deixa de se preocupar com os maiores patrimônios, tanto a casa, a vida. Então, são essas eventualidades que eu tento trazer para o cliente. Ótimo se não acontecer. Maravilhoso. Mas e se acontecer? Como que você fica nesse caso? Você vai ter que queimar toda a reserva que você acumulou ao longo da vida para fazer essa reforma? Então, são situações que a gente não pensa e a gente precisa colocar na mesa para o cliente. Não é ser pessimista, é o que eu falo. Eu até brinco com o meu cliente, eu falo, bate na madeira, não é ser pessimista, mas é sinalizar para ele que esses eventos podem acontecer. E se acontecer, ele precisa estar protegido para não ter que dilapidar o patrimônio que ele construiu ao longo de toda uma vida. Exatamente, Anderson, e a Vanessa falou lindamente esse ponto aí, que a gente costuma trazer também como uma das maiores vantagens, na verdade, né? De evitar resgates e muitas vezes também de disponibilizar recurso que às vezes o cliente deixava embaixo do colchão lá. Vamos falar que o embaixo do colchão hoje pode ser um fundo lá inexpressivo, um fundo bem conservador, que está dando lá um dinheirinho para o cliente. Em vez do cliente deixar isso lá parado, deixar esse dinheiro de colchão, porque pode acontecer qualquer coisa, dá isso para o assessor, dá isso para ser investido. E para quintuplicar, para multiplicar isso em anos-luz, é ganho para o assessor e é ganho para o cliente, né? Então, esse jogo é só ganha-ganha, é só bem para todos os lados, para assessor, para especialista e, em primeiríssima instância, para dar certo, para o cliente. Tem que ser assim. Vanessa, me diz uma coisa: o corretor entendeu que é uma oportunidade para ele atuar com investimento, e nesse modelo de fazer uma parceria com o escritório de investimento. Você falou que já tem dois corretores aí que são os especialistas em seguros do teu escritório, mas como é que ele prospecta? Onde ele acha um escritório? Como é que ele entende se é o perfil ideal? Por onde ele começa essa busca aí para desenvolver uma parceria com o escritório? Então, hoje os escritórios, eles colocam, inclusive, procuram profissionais no LinkedIn. No próprio LinkedIn. Mas, acima de tudo, o Anderson, eu sou um tipo de pessoa que, assim, eu vou em busca daquilo que eu quero. Então, se o corretor ele já tem desenhado na carreira dele que ele quer fazer uma parceria com os escritórios, por que não procurar os escritórios e convidá-los, né, os sócios, um responsável pelas contratações, né? Existem redes comerciais que fazem esse papel em alguns escritórios. Entrar em contato, ligar e falar, olha, eu atuo com seguros, você poderia tomar um café? E se apresentar, colocar sua experiência, colocar na mesa, eu tenho interesse em atuar com parceria, eu tenho certeza, porque esse é um mercado muito aberto. Sabe qual é o ponto positivo? Eu que atuei no mercado financeiro já há muito tempo, no mercado bancário principalmente, quando eu vim para o mercado de assessoria de investimentos, a gente tem uma visão tão diferente. Eu trabalhei em duas estruturas. Eu não sei se foi muita sorte minha, mas as duas estruturas que eu trabalhei eram estruturas que a competição ela era você consigo mesmo. Não existia competição com o par, com o colega, muito pelo contrário, uma visão de complemento, sabe? As pessoas se complementam, as pessoas se doam, ajudam umas às outras. Então, tenho certeza que se um corretor passar um telefone para uma estrutura, ele, no mínimo, vai ser recebido por um café e para ser ouvido. Então, acho que esse seria o canal. Ou avaliar o LinkedIn, né, e ver as propostas, os escritórios que estão buscando, e também fazer contato ativo, entrar em contato assim como liga para cliente. A gente não faz cold call, né, para cliente. Entender que o escritório vai se tornar agora o principal cliente dele. Eu acho que seria esse o caminho. E Fernanda, qual recomendação você daria para o corretor que
Quer dar espaço? Então, a primeira coisa que eu devo dizer é que eu já vi em 20 e poucos anos, eu já vi muita coisa dar certo e muita coisa dar errado, né? Então, assim, o primeiro ponto tem que estar alinhado, tem que estar alinhado. O corretor que vem trabalhar no escritório, eu já falei, eu mencionei aqui, dei até aí a letra aí, tem que ter pelo menos essas cinco qualidades, né? Tem que ter uma boa apresentação, tem que se comunicar bem, e às vezes você não consegue isso trazendo uma pessoa, olha, eu estou trazendo o fulaninho ali que já trabalhou em banco. Não, você tem que conversar, tem que entrevistar, tem que entender. Existem até processos hoje no mercado, e eu sempre fiz isso muito também, que avaliam mais subjetivamente aquela pessoa, né? Especificamente, eu estou falando de um processo chamado Target Selection, que é para você entender se aquela pessoa tem aquelas qualificações. Então, tem que ser um corretor qualificado para um escritório qualificado, porque não vai ser qualquer escritório também que vai trabalhar. Quanto que ele tem sob custódia? Como é que está? Isso é fundamental, a conscientização dos sócios. Os sócios estão botando lá um cara para trabalhar com seguros, porque todo mundo está tendo, então a gente também tem que ter aqui. Ou porque ele está comprado com seguro, porque ele entende a utilidade para os clientes do escritório. Se isso não acontece, se não vem de cima, esquece. Esse escritório não está maduro o suficiente para trazer a operação de seguro para dentro. O sócio tem que partir de cima. Senhor sócio, o senhor tem o seu seguro? Não, ainda não tem. Então, deixa eu fazer o trabalho aqui com o senhor, o trabalho customizado, para entender a importância disso e ver se você compra. Se ele compra, aí já tem um meio caminho andado, porque aí vem de cima para baixo, né? Então, vamos lá. Um corretor qualificado, um especialista qualificado, um escritório que tenha os sócios comprados, conscientes, um trabalho direto com os assessores. Os primeiros clientes têm que ser os assessores do escritório, eles também têm que comprar a ideia, eles também têm que entender os diferenciais desse trabalho que a gente diz que é diferenciado mesmo, né? Acabei sendo redundante, mas ele tem que entender. Então, trabalha, vende para ele. Os primeiros clientes com seus assessores também. Não vai ser eles compram, né? E aí, a partir disso, eu acho que o ideal é criar um processo, né? Um processo. Vamos combinar? Tudo que é combinado não sai caro. Como é que a gente vai trabalhar? O assessor XYZ vão me dar X recomendações por semana? E aí nós vamos trabalhar o cliente juntos? Quem vai marcar a reunião? Quem vai agendar? Vai ser o assessor, você, eu? Como é que é? Que tipo de recomendação o assessor tem que passar para o cliente dele? O que o assessor pode e não pode falar? Porque às vezes o assessor, não, eu vou falar com o meu cliente, vou vender, e tudo. Estragou a venda. Porque ele sabe vender investimento, mas ele não sabe vender seguro. Então, tudo tem que ser muito combinado dentro de um processo. Quem vai marcar, quem vai fazer uma primeira reunião com o cliente, o que eu vou levar, ambos estamos de acordo que isso é bom para o cliente, então você se convenceu que isso é bom para o seu cliente, então vamos lá, vamos junto, que aí a gente tem mais força de levar isso para o cliente. Então, eu diria que isso é fundamental. Os escritórios, eu percebi que os escritórios que tinham mais sucesso são aqueles que tinham um processo implementado, e esse processo vinha de cima, vai ser assim, 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 assado. O seguro, ele também fazia parte das metas de captação no escritório, porque todo o assessor de investimento tem meta, tem que ter meta de captação em renda fixa, em renda variável. Os escritórios que estavam colocando no processo também têm meta de captação de seguro, estavam indo muito bem também. E que estimulavam também campanhas internas, às vezes, de premiação, né? O profissional que trabalha com seguro, o especialista que sabe trabalhar com seguro, ele adora ganhar, adora ganhar. Ganhar no bom sentido, né? Fazendo bem para o cliente. Às vezes, eu já trabalhei em escritórios e tudo mais em que se brigava por uma caneta. Aqui vai valer uma caneta. Mas, sabe, botar isso como estímulo para que o trabalho flua melhor. Então, eu acho que essas são as principais dicas. É importante. Desde o primeiro momento, todo mundo tem que saber quem vai ganhar o quê.
Isso é fundamental. É o primeiro ponto do processo. O que cada um vai ganhar nesse casamento? E, Fernanda, Vanessa, eu estou vendo aqui que esse assunto é bem extenso, né? Provavelmente o corretor ainda pode ficar com alguns desses temas ainda precisando de mais informação. Vou tomar a liberdade aqui e pedir para que vocês deixem um canal de vocês aberto aí, onde o corretor que quer tirar dúvidas com você, Vanessa, com você, Fernanda, onde eles te encontram. E passo também para uma mensagem final. Começando contigo, Vanessa. Bom, eu tenho 2 canais de comunicação com vocês. Eu sou sócia da HC Invest, que já é uma empresa que tem esse alinhamento de solução patrimonial para os nossos clientes, uma visão de investimentos com proteção, isso é fundamental. Então, nós temos o nosso site, nos procure, temos o nosso Instagram, nosso LinkedIn. Você, profissional que queira atuar nessa parceria, não deixe de nos procurar nesses canais. E eu, Vanessa, tenho um canal de comunicação de educação financeira, que é Vanessa com W, _invest, e vai ser um prazer ter vocês como meus seguidores. Espero contribuir um pouco com o conhecimento. Compartilhe lá, se vocês quiserem colocar também que me conheceram através desse canal aqui, através dessa oportunidade, vai ser um grande prazer. E deixar meu agradecimento ao Anderson e ao Newton, que me convidaram para esse momento. Eu amo compartilhar um pouco do conhecimento que eu absorvi. Trabalhar com seguros, para mim, eu sentia tanta necessidade, eu me sinto muito honrada de estar aqui conversando com vocês, porque a minha demanda era tanta, gente, que eu fui tirar SUSEP, só para vocês terem uma noção, para entender de seguros. Então, é importante demais, tenho essa visão ampla, não uma visão especialista, mas uma visão generalista. Procurem sim parcerias positivas, e, acima de tudo, pessoas que estejam alinhadas ali com a boa-fé, com o que vocês acreditam, com os valores, porque não tenha dúvida. E se, por um acaso, vocês tiveram alguma experiência negativa em algum momento, não desistam, porque pode ter sido só um único evento com uma única empresa, e não significa que o mercado funciona dessa forma, porque com a experiência de mercado que eu vejo é que a maioria tem uma visão muito, muito positiva, e eu tenho certeza que, assim, no nosso mercado de investimentos, nós temos uma cultura disruptiva, de ensinar o brasileiro a investir. E eu trago para vocês, corretores, uma seguinte missão, de fazer também esse movimento disruptivo, de ensinar aos clientes que é necessário, que o seguro não é um produto, é uma solução de vida para eles. Legal. Fernanda, é contigo. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer também o convite do Anderson, do Newton, né? Agradecer a Vanessa, foi muito positivo esse nosso contato aqui. E eu acho que o que fala por mim, para os corretores, são esses 21 anos de carreira no seguro de vida. Eu faço o que eu amo, eu sou feliz demais. Saí de uma área que não tinha nada a ver, jornalismo, publicidade, e hoje em dia eu sou muito feliz fazendo o que eu faço, replicando o sucesso, a alegria de trabalhar com seguro de vida. Eu costumo dizer que o meu trabalho hoje, ele é ímpar, porque eu faço bem para as pessoas que vão aprender, né? Eu dou treinamento, então eu faço bem para as pessoas que vão aprender a trabalhar certo com o cliente. E aí está fazendo bem para o cliente também. Então, é uma progressão geométrica aí, né? Eu só faço bem para... E ele se multiplica. E quanto mais bem eu faço, mais dinheiro eu ganho. É a possibilidade que o corretor tem também. O que no momento de pandemia, como aconteceu agora há pouco, né? A gente está recém saído da pandemia, podia ter uma visão assim, né? De você fazer bem, de você trabalhar feliz, fazendo bem para o outro, e quanto mais bem você fazia, mais ganhava dinheiro, mesmo no momento de pandemia, né? Então, assim, eu tenho hoje a minha empresa de treinamento, acabei de sair do mundo corporativo, porque tanto falaram que eu resolvi disseminar o meu conhecimento, aprender mais para poder replicar mais também, porque só funciona assim, né? E eu tenho uma empresa de treinamento que dá treinamento de vendas em seguro básico, intermediário, avançado, para vários níveis, para seguradora, para corretoras e para escritórios de investimento.
Então, os meus contatos estão aí também, vocês têm meu contato aí, o Anderson já passou aí, e estou disposta a continuar ajudando, eu vivo para isso, tá bom? Muito obrigada de novo. É isso. Quem quiser falar com a Fernanda, é só buscar lá Fernanda Minervini no LinkedIn, também encontra ela. Vanessa, Fernanda, foi uma aula aqui. Para mim, esse evento aqui está servindo também para eu ficar um pouco mais imerso no mundo de investimentos e está sendo muito prazeroso para mim também aprender com especialistas aí como vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, Vanessa. Vamos continuar aí. Vamos só para mais. Muito obrigado, pessoal. Você continue com a gente. Ainda tem muito mais conteúdo aqui na Conferência Seguros na Prática. A gente já volta.